muitos lugares com realidades incríveis, mas tem um cantinho do mundo onde a natureza mais selvagem convive com tribos que, até alguns anos atrás, não tinham contato com o mundo exterior. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos viajar pelo Equador, um dos países mais exóticos, selvagens e alucinantes do planeta. Equador, uma terra extrema que contém crateras vulcânicas onde vivem pessoas, trens que descem por penhascos impossíveis, florestas petrificadas ou ilhas como as Galápagos, um santuário selvagem que é considerado o maior laboratório natural do planeta, onde criaturas impossíveis convivem sem medo do ser humano, desde iguanas marinhas que mergulham como dragões até tartarugas gigantes que vivem mais de 150 anos. Uma diversidade tão alucinante que inspirou a teoria da evolução de Charles Darwin. O país conhecido como os Quatro Mundos, pois aqui podem ser observadas realidades geográficas únicas, também chamado de a metade do mundo, devido à existência de regiões onde você pode colocar um pé em cada hemisfério e realizar experimentos com a força da gravidade. Uma nação que contém o ponto mais próximo do Sol na Terra e a capital mais alta, com tribos ancestrais que compartilham mulheres, caçam macacos usando dardos venenosos que empregam há milênios e até praticam realidades como a paternidade compartilhada, segundo a qual as mulheres mantêm relações com vários homens durante a gravidez, acreditando que o bebê herdará qualidades de todos eles. Preste atenção e não perca este novo vídeo do Mundo Sem Censura. Em breve, vamos viajar pelo Equador, um país tão cheio de contrastes que vai te deixar sem palavras. Vamos começar. No coração do planeta, bem onde a linha equatorial divide a Terra em duas metades perfeitas, fica o Equador, um país pequeno em tamanho, mas imenso em contrastes e beleza natural. Paisagens e uma realidade que lhe renderam o apelido de o País dos Quatro Mundos, porque no Equador coexistem 4 regiões naturais muito distintas: a costa, os Andes, a Amazônia e um dos arquipélagos mais famosos do planeta. Embora poucos saibam, principalmente se nunca visitaram este país, a geografia é tão extrema que torna possível que o país seja cercado por montanhas nevadas, selvas infinitas que escondem mistérios e sociedades ainda não contatadas, belas costas banhadas pelo Pacífico e um arquipélago único que poucos imaginam fazer parte deste território: as Ilhas Galápagos. Essa combinação única de ecossistemas, culturas e tradições cria um país onde montanhas, selvas, oceanos e vulcões se encontram em um único território, algo que não acontece em nenhum outro lugar do planeta. Nessa região, a natureza extrema e a diversidade cultural coexistem em um espaço muito reduzido, dando origem a um dos lugares mais fascinantes da América e do mundo. O Equador está localizado na América do Sul. Ao norte, faz fronteira com a Colômbia, ao sul e ao leste com o Peru e a oeste com o Oceano Pacífico. Sua posição estratégica o torna uma espécie de ponte natural entre o continente e o mar. Com pouco mais de 280 mil quilômetros quadrados, um território semelhante ao do Reino Unido ou ao do estado do Colorado, nos Estados Unidos, o Equador parece pequeno no mapa. No entanto, dentro dessa extensão moderada, ele abriga paisagens que, como você verá, poderiam pertencer a vários países diferentes de regiões muito distantes. Com uma população de cerca de 18 milhões de pessoas, o Equador combina cidades modernas como Quito e Guayaquil com comunidades indígenas que preservaram modos de vida milenares, como os Waorani. Uma mistura de modernidade e tradição que se tornou uma de suas características mais cativantes. O que muitos não sabem é que este país não é formado apenas por seu território continental, mas também por várias ilhas. A joia mais famosa é, sem dúvida, as Galápagos, um santuário natural onde o tempo parece ter parado. Um arquipélago com uma riqueza animal tão extrema que é considerado o laboratório animal mais importante do planeta, a ponto de ter inspirado a teoria da evolução de Charles Darwin, uma realidade que conheceremos mais detalhadamente posteriormente. Grande parte do país é coberta pela selva amazônica, um território misterioso que guarda alguns dos segredos mais profundos da humanidade.
Nestas florestas vivem tribos praticamente sem contato, como os Tagaeri ou os Taromenani, que rejeitaram o contato com o mundo moderno e conservam tradições que remontam a milhares de anos. Essa diversidade cultural também se reflete na riqueza linguística, já que aqui, embora o espanhol seja a língua oficial e majoritária, ainda se falam mais de uma dezena de línguas indígenas, como o Quichua, o Shuar ou o Tsafiqui. Cada uma delas encerra um universo cultural próprio, uma maneira diferente de entender a vida, a natureza e a espiritualidade. O passado colonial do Equador explica por que o espanhol é hoje a língua principal do país. Durante a época da conquista, os territórios que hoje formam o Equador foram incorporados ao Império Espanhol no início do século XVI. Os conquistadores chegaram do sul, após subjugar o Império Inca Tahuantinsuyo, e avançaram do atual Peru em direção à região andina e à costa, impondo sua autoridade e sua cultura. Entre os líderes mais destacados dessa época está Sebastián de Belalcázar, que fundou várias cidades importantes, como Quito e São Francisco de Quito, e desempenhou um papel central na expansão espanhola no território. Sua chegada marcou o início de profundas mudanças na organização política, econômica e social das comunidades indígenas. Embora a conquista tenha trazido grandes dificuldades para os povos originários, desde doenças até novas formas de trabalho e administração, ela também deu origem a uma mistura de culturas que se reflete hoje na identidade equatoriana. A combinação de culturas indígenas, africanas e europeias formou a riqueza cultural, linguística e gastronômica que caracteriza hoje este belo país. Um país cujo nome vem de sua posição geográfica, já que Equador significa exatamente isso: o país do Equador, o país localizado na linha imaginária que divide o mundo entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Estar nesse ponto central lhe confere características naturais únicas que o distinguem de qualquer outro lugar da Terra. Um desses fenômenos extraordinários é o Chimborazo, que se eleva a 6.263 metros acima do nível do mar. Embora não seja a montanha mais alta do planeta em termos absolutos, seu cume é o ponto mais próximo do Sol no planeta. Isso porque a Terra não é uma esfera perfeita, mas é achatada nos polos e alargada justamente na zona equatorial. Por isso, um alpinista que chegar ao topo do Chimborazo estará, de certa forma, mais alto do que alguém que escalou o Everest, cuja altura é de 8.848 metros, embora o Chimborazo seja mais de 2.000 metros mais baixo. Outro fato surpreendente relacionado a isso é encontrado em Quito, a capital do país. Com 2.850 metros de altitude acima do nível do mar, é a capital mais alta do mundo que não fica em um planalto fechado. Essa localização lhe confere um clima temperado durante todo o ano, razão pela qual é conhecida como a cidade da eterna primavera. Mas talvez ainda mais impressionante seja um lugar conhecido como Mitad del Mundo, metade do mundo. A poucos quilômetros de Quito, há dois complexos turísticos, a cidade Mitad del Mundo e o Museu Intiñán, ambos construídos bem na linha do Equador. Nesse lugar, os visitantes podem colocar um pé no hemisfério norte e o outro no hemisfério sul, uma experiência única que não pode ser vivida em nenhum outro lugar com tanta precisão. O lugar oferece experiências surpreendentes para qualquer pessoa relacionadas a essa posição no centro da Terra. Se algum dia você visitar o Equador, poderá observar um fenômeno curioso na linha do Equador. Ao despejar água de um balde, você notará que seu movimento muda de acordo com a sua posição. Se você estiver um passo ao norte da linha, a água gira para a direita. Se você estiver um passo ao sul, ela gira para a esquerda. Mas bem sobre a linha equatorial, a água cai quase em linha reta, sem girar, como se desafiasse a gravidade. Esses detalhes fazem da Mitad del Mundo um verdadeiro experimento natural, onde os fenômenos físicos podem ser entendidos de forma visível e divertida. Mas falar do Equador não se resume a isso, já que aqui cabem vulcões e geleiras, praias e selvas, tribos isoladas e cidades modernas, idiomas ancestrais e uma língua comum. Um país pequeno em extensão, mas enorme em riqueza. Uma realidade que surpreende muitos que descobrem o Equador
é encontrar algumas de suas paisagens mais extremas e singulares. Na região dos Andes, encontra-se o lago sobre a cratera do Quilotoa, uma joia natural situada sobre um vulcão extinto. Este lago interior de um azul turquesa intenso muda de cor de acordo com a luz e os minerais presentes em suas águas. Caminhar pela borda da cratera oferece vistas espetaculares, e as excursões até a lagoa permitem sentir a imensidão desta paisagem tranquila. A uma curta distância, encontra-se outra cratera ainda mais impressionante chamada Pulo Lahua. O que torna essa cratera única é que ela é habitada. Dentro de sua enorme bacia, há vilarejos, plantações e uma névoa quase permanente que cobre os campos, criando um ambiente mágico e misterioso. A vida cotidiana aqui se desenvolve em um cenário que parece suspenso entre a terra e o céu. Felizmente, o vulcão Pululaua está extinto, o que o torna um lugar seguro para morar e explorar. Uma tranquilidade que contrasta com a natureza imprevisível de outros vulcões equatorianos. Muito diferente é o Sangai, um dos vulcões mais ativos do planeta. Sua atividade constante gera fumarolas, cinzas e erupções ocasionais, lembrando-nos do poder incontrolável da natureza. Ao contrário dos vulcões adormecidos, o Sangai se mostra como um gigante sempre vigilante. Um lembrete de que a Terra continua viva e em constante movimento. Um vulcão sempre vigilante, como algumas das tribos que se escondem na densa selva deste belo país. Entre todas elas, provavelmente a tribo Waorani é a mais emblemática e resistente, conhecida por sua profunda ligação com a selva e por conservar tradições ancestrais que perduram há séculos. Um povo ancestral que viveu por gerações no coração da Amazônia, em um dos ecossistemas mais biodiversos da Terra. Essa tribo mantém um estilo de vida baseado na caça, na pesca e na coleta, rejeitando todo o contato externo durante séculos, guiados por uma visão de mundo totalmente conectada com a selva que os rodeia. É por isso que os Waorani não cultivam a terra, nem criam animais domesticados no sentido tradicional, como é comum nas sociedades ocidentais, pois consideram que a floresta lhes fornece tudo o que precisam: alimento, medicina, abrigo e até sabedoria. Uma realidade que caracteriza todo o Equador, já que foi o primeiro país do mundo a reconhecer a natureza como sujeito com direitos, uma inovação incluída na Constituição do ano de 2008, sob os chamados Direitos da Pachamama, a Mãe Terra. Isso significa que neste país, rios, florestas e montanhas têm o direito de existir, se regenerar e se manter livres de poluição, e que qualquer pessoa pode defender legalmente esses direitos nos tribunais. Graças a essa visão pioneira, o Equador combina desenvolvimento e conservação, oferecendo um exemplo único de como a lei pode proteger a vida de todos os seres que habitam o planeta. Uma realidade que se reflete nos Waorani, melhor do que em qualquer outra etnia ou sociedade, pois eles, embora não domesticam animais como fazem em muitas outras culturas, têm como norma comum criar animais selvagens órfãos ou doentes, como macacos, tucanos ou até jaguares em algumas ocasiões, para fazê-los viver junto a eles como parte da família antes de retornarem à selva, já que normalmente os devolvem ao seu habitat natural quando os veem capazes. Para os Waorani, esses animais não são simples companheiros, mas parte integrante de seu mundo espiritual e cotidiano. Por isso, criar temporariamente esses animais quando necessário é uma forma de fortalecer o vínculo com a natureza e entender melhor seus ciclos, ao mesmo tempo em que garante a sobrevivência das espécies. Muitas vezes, esses animais criados desde pequenos reconhecem e protegem as famílias humanas que cuidam deles, alertando-as e protegendo-as contra perigos iminentes. Mas a intenção e o costume entre os Waorani é que, quando consideram que esses animais estão recuperados e são capazes de se virar sozinhos na selva, eles os devolvem à natureza. Esse fato de devolver os animais à selva está muito ligado a um dos rituais mais importantes entre os Waorani, os rituais de iniciação. Entre esses rituais, um dos mais impactantes tem a ver com os mais pequenos, uma realidade que provavelmente vai te surpreender, uma espécie de acampamento de verão, mas com um nível de exigência extremo,
já que pode colocar suas vidas em grave perigo. Os Waorani têm o costume de levar meninos e meninas entre 7 e 12 anos para viver completamente sozinhos na selva por várias semanas, como parte de uma experiência que consideram essencial para sua formação. Uma prova que os ajuda a conviver com o ambiente natural, a desenvolver autonomia e, acima de tudo, a compreender o poder e a profundidade da selva, que para eles é muito mais do que um lugar, é um ser vivo. Provavelmente os adultos os acompanham de perto, pois embora essa tradição possa parecer extrema vista de fora, raramente coloca em risco a vida das crianças. Através desse isolamento, as crianças aprendem a ouvir a natureza, a reconhecer seus perigos e a respeitar todas as formas de vida que habitam a floresta. Assim, tanto a criação temporária de animais quanto o ritual de iniciação refletem a visão que os Waorani têm da selva. Um espaço sagrado onde humanos e animais estão intimamente conectados e onde o respeito é fundamental para a sobrevivência de todos. Provavelmente por tudo isso, até algumas décadas atrás, os Waorani, embora respeitassem a natureza, não permitiam a entrada de outros seres humanos em seus domínios, fossem eles missionários, colonos ou membros de outras tribos. Uma realidade que ainda se acredita que alguns grupos isolados dessa sociedade continuam praticando. Até os anos 50, eles não tinham tido nenhum contato pacífico com o mundo exterior, o que mostra seu caráter profundamente independente e sua conexão com seu território. A comunidade Waorani também é famosa por sua cultura guerreira extrema. Eles são conhecidos pelo uso de dardos com curare, um veneno potente que aplicam em suas flechas para caçar com grande eficácia. Durante décadas, eles defenderam suas terras com uma firmeza que os levou a enfrentar qualquer intruso, incluindo missionários ou colonos, para proteger seu modo de vida e seu espaço sagrado. Dentro dessa cultura, as tensões entre clãs eram frequentes e existia um sistema de justiça ancestral baseado na reciprocidade e no equilíbrio. A ideia de vingança ritual fazia parte desse sistema. Se um familiar fosse atacado, os membros do clã sentiam o dever de responder, mesmo anos depois, para manter a harmonia dentro de sua comunidade e com seus vizinhos. O fato mais conhecido que ilustra essa dinâmica ocorreu em 1956, e agora vamos contar para você. Se você gostar, não se esqueça de deixar um like. Obrigado! Em 1956, um grupo de 5 missionários americanos, liderados por Jim Elliot, entrou pela primeira vez na impenetrável selva amazônica com a intenção de estabelecer um contato pacífico e compartilhar sua mensagem de paz e esperança com os Waorani, uma tribo que até então permanecia oculta para o mundo exterior. Esses homens, movidos por uma fé profunda e um idealismo inabalável, sonhavam em construir pontes entre culturas completamente diferentes, enfrentando o desconhecido com coragem e determinação. Jim Elliot, o líder do grupo, era um jovem missionário conhecido por seu compromisso apaixonado e dedicação à causa. Ele passou anos se preparando para essa missão, estudando os costumes indígenas e buscando a melhor maneira de se aproximar dos Waorani com respeito e humildade. Sua intenção não era impor, mas compreender e conviver, na esperança de alcançar um entendimento mútuo. No entanto, aquele primeiro encontro cheio de boas intenções se transformou em uma tragédia inesperada. Os missionários foram atacados e seus corpos encontrados espalhados pela densa selva, um testemunho sombrio do mistério que ainda envolvia essa tribo enigmática. Esse evento colocou em foco internacional a complexidade de estabelecer relações pacíficas com comunidades que viviam isoladas e tinham motivos para desconfiar profundamente dos forasteiros. Durante anos, essa tragédia foi interpretada de várias maneiras, mas acima de tudo serviu para destacar a importância do respeito pelas culturas originárias e seus territórios. A história de Jim Elliot e seus companheiros despertou um intenso debate sobre o respeito e a natureza complexa do encontro entre civilizações tão diferentes. Com o tempo, e graças a aproximações e processos de diálogo e entendimento, a maioria do povo Waorani adotou uma postura menos hostil em relação aos visitantes externos. Hoje em dia,
É possível visitá-los por meio de excursões guiadas e passeios organizados, embora seja sempre recomendável fazê-lo com respeito e cautela. Entre as tradições mais controversas e curiosas dos Waorani, destaca-se a chamada paternidade compartilhada, uma prática que surpreende quem a conhece pela primeira vez, devido à sua diferença em relação às normas ocidentais. A paternidade compartilhada consiste no fato de que as mulheres grávidas costumam manter relações íntimas com vários homens Waorani durante a gravidez. Esse costume não é motivado por razões pessoais, mas, por mais estranho que possa parecer, responde a uma crença profunda de que pode conferir poderes aos bebês. Da perspectiva dos Waorani, a paternidade compartilhada tem como objetivo fortalecer o bebê e a tribo como um todo, pois acredita-se que o contato com vários homens traz energia e proteção ao novo membro. É por isso que, para essa tribo, a gravidez não é uma questão individual, mas sim um processo comunitário em que a responsabilidade e o apoio são compartilhados entre todos. Essas realidades têm muito a ver com o fato de que a cultura Waorani não é tradicionalmente monogâmica como a maioria de nós. Entre os Waorani, tanto homens quanto mulheres podem ter múltiplas relações íntimas com diferentes membros do grupo, sempre dentro de certos códigos e normas culturais, tudo pelo bem da tribo. É por isso que tanto a poligamia quanto a paternidade compartilhada facilitam a coesão social dessa sociedade, reduzem conflitos e promovem a solidariedade entre os membros. Esse sistema, embora possa parecer estranho para quem não o conhece, parece ter sido fundamental para a sobrevivência de tribos tão isoladas e ancestrais como essa. Do ponto de vista antropológico, acredita-se que essas práticas fazem sentido num contexto em que colaborar e cooperar podem ter sido essenciais para enfrentar os desafios de um ambiente tão exigente como a selva amazônica e poder sobreviver. Além disso, numa comunidade onde a sobrevivência depende da cooperação constante, a paternidade compartilhada pode ser vista como uma forma de garantir recursos, proteção e estabilidade emocional tanto para as mães quanto para os bebês. Essas realidades, para outras sociedades extremas, são comuns no Equador, ainda mais nessas sociedades tribais no interior da selva, extremas como a existência de um arquipélago com ilhas onde as espécies evoluem de forma tão surpreendente que mudaram a forma como entendemos a vida, uma floresta onde árvores e espécies se transformaram em pedra, a descida de trem mais impossível do mundo, conhecida como Nariz del Diablo, ou a estrada mais perigosa que atravessa este país, realidades que você descobrirá em breve. Antes disso, aproveitamos para perguntar: você gostaria de conhecer o Equador e fazer experiências na metade do mundo, ou visitar aldeias em crateras de antigos vulcões? O que você acha da paternidade compartilhada dos Waorani, ou do fato de eles viverem como há milhares de anos? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Será ótimo ler você. E você sabe que fazer isso é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura para continuar trabalhando todas as semanas para trazer o melhor conteúdo, então obrigado. Provavelmente um dos lugares que mais impressiona quem o descobre no Equador é a Floresta Petrificada de Puyango, localizada na província de El Oro, no sul do país, perto da fronteira com o Peru. Este lugar único conserva restos fósseis de árvores com mais de 100 milhões de anos, transformadas lentamente em pedra através de um processo de mineralização que as tornou gigantes eternos de pedra. A visão dessa floresta é realmente extrema. Troncos inteiros, raízes e galhos estão preservados com detalhes incríveis, mostrando até a textura da casca e os veios internos da madeira. Acredita-se que essas árvores se petrificaram devido a uma combinação de cinzas vulcânicas e minerais presentes no solo, que substituíram gradualmente a matéria orgânica sem destruir a estrutura original. Caminhar entre eles é como atravessar uma paisagem congelada no tempo, onde a natureza e o tempo parecem ter parado. Uma das curiosidades mais impressionantes dessa floresta é que alguns desses troncos têm mais de 3 metros de diâmetro e mais de 20 metros de altura, e que é possível observar espécies que já não existem atualmente. Fósseis de folhas e sementes perfeitamente conservados,
o que permite estudar como era a flora da América do Sul há milhões de anos. Além desses, também foram encontrados restos fósseis de pequenos invertebrados que oferecem uma visão única do ecossistema que existia milhões de anos atrás. Essa emoção extrema continua nos vales andinos, onde a natureza se mistura com a engenharia humana de maneira surpreendente, em uma estrada conhecida como a Nariz do Diabo, por suas curvas impossíveis, que parecem descer ao próprio inferno. Por mais estranho que possa parecer, a Nariz do Diabo é formada pelos trilhos de um trem que desce por um zigue-zague impossível em um penhasco íngreme. Os passageiros podem experimentar a emoção de ver como o trem parece desafiar a gravidade, enquanto percorre curvas vertiginosas, cercado por precipícios e paisagens de tirar o fôlego de quem se atreve a percorrê-lo. Na mesma região, encontra-se a Rodovia dos Yucas, considerada uma extensão da lendária Rodovia da Morte, a rota mais perigosa do mundo. Uma parte dessa estrada passa pelo Equador, com inclinações impossíveis, curvas fechadas e ravinas que descem abruptamente em direção ao vale. Todos os anos, essa estrada é palco de acidentes muitas vezes fatais, lembrando a força implacável da natureza e a dificuldade de transitar por uma região tão íngreme e desafiadora. Explorar esses lugares permite compreender a diversidade e a riqueza do Equador. Cada cratera, vulcão, descida selvagem nos Andes ou incursão nas selvas amazônicas são uma história de adaptação, resistência e admiração. Exemplos de como um país relativamente pequeno pode conter paisagens e realidades tão extremas e variadas que parecem de outro mundo. Uma realidade extrema que poucos ousam imaginar é que no centro da Terra também existem glaciares infinitos, escondidos acima das nuvens. Um dos mais conhecidos é o glaciar do Cotopaxi, localizado no vulcão de mesmo nome, que se eleva a 5.800 metros acima do nível do mar. O surpreendente é que, apesar de estarem tão perto do Equador, esses picos permanecem cobertos de gelo eterno, criando um contraste impressionante entre o calor tropical dos vales e a majestosa frialdade de suas neves. Além disso, essas geleiras alimentam rios que descem em direção à selva e ao litoral, mostrando como a geografia extrema do Equador gera ecossistemas únicos e vitais. Ecossistemas tão extraordinários como aquele que, há algumas décadas, um jovem estudante de teologia e aventureiro descobriu em um dos arquipélagos mais biodiversos e extraordinários do planeta. Esse jovem se chamava Charles Darwin, e as ilhas eram as Galápagos, uma realidade e uma história que agora você conhecerá com mais detalhes. Se gostar, não se esqueça de deixar um like e comentar o que achou. Corria o ano de 1831, quando um jovem inglês de apenas 22 anos chamado Charles Darwin embarcou em um navio chamado HMS Beagle, sem imaginar que estava prestes a descobrir o mundo com novos olhos, mudando para sempre o curso da história da humanidade. Darwin ainda não era o sábio venerado que todos nós imaginamos agora, mas um jovem estudante de teologia, apaixonado pela natureza e com uma curiosidade insaciável, que sempre carregava consigo um diário pronto para ser preenchido com esboços, medições e perguntas sem resposta. O Beagle tinha a missão de mapear as costas da América do Sul e explorar territórios desconhecidos. Por causa disso, durante quase 5 anos, Darwin percorreu pampas infinitas, selvas impenetráveis e cordilheiras majestosas, junto com o resto da tripulação, coletando fósseis e observando a fauna com um olhar sempre atento, mas sem esperar descobrir nada revolucionário. Até que, em setembro de 1835, a expedição chegou a um arquipélago vulcânico perdido no vasto Oceano Pacífico, as Ilhas Galápagos. Para Darwin, descobrir as Galápagos foi como descobrir outro planeta. Essas ilhas pareciam um cenário primitivo, habitado por criaturas que desafiavam tudo o que ele conhecia. Tartarugas gigantes com carapaças que pareciam casas, iguanas marinhas que mergulhavam no oceano para se alimentar, pássaros, focas e outros animais que não demonstravam nenhum medo da presença humana. Nas Galápagos, cada ilha tinha sua própria assinatura, um conjunto único de animais adaptados ao seu ambiente específico, únicos no mundo.
Darwin chegou à ilha de San Cristóbal e certamente ficou surpreso assim que pisou em terra, ao observar que os animais não demonstravam nenhum medo do ser humano e ao contemplar a incrível diversidade de espécies, muitas delas únicas e chamativas, que coexistiam nesse lugar tão especial. Assim, ele começou a notar detalhes que ninguém antes havia registrado com cuidado, como o fato de que os tentilhões de diferentes ilhas tinham bicos diferentes, cada um perfeito para se alimentar de sementes duras, insetos ou flores próprios de sua região. As tartarugas gigantes podiam ser identificadas pela forma de sua carapaça, que variava dependendo da ilha onde viviam. E não só isso, até mesmo os cinsones, aves semelhantes aos melros, apresentavam diferenças em sua plumagem e canto entre ilhas próximas. Algo que parecia incrível, ainda mais em regiões tão próximas umas das outras. O jovem Darwin não inventaria a teoria da evolução de uma só vez enquanto navegava no Beagle, mas iria reunindo evidências que o intrigavam profundamente, fazendo perguntas como: por que animais tão semelhantes viviam em ilhas tão próximas, mas apresentavam adaptações diferentes? Por que pareciam ter se modificado a partir de um ancestral comum e não terem sido criados de forma independente? Como eram capazes de se adaptar de maneiras tão extremas e quase estudadas às necessidades do seu ambiente? Em seu diário ele escreveu: parece-me que as espécies se transformam. É como se um tentilhão tivesse se modificado para ocupar diferentes funções. Esse pensamento seria a semente de uma ideia revolucionária, que refletia seu espanto diante das diferenças que observava, anotando ideias como a de que as espécies pareciam se transformar para se adaptar às suas necessidades, desenvolvendo funções únicas para sobreviver. Depois de quase 5 semanas nas ilhas, o Beagle partiu para o Tahiti e a Nova Zelândia, deixando para trás esse pequeno paraíso natural que despertou tantas perguntas em Darwin. A viagem continuou, mas o jovem voltou para a Inglaterra em 1836 com caixas cheias de espécimes e cadernos cheios de anotações sobre suas descobertas nas Galápagos. Embora não tenha voltado a visitar as ilhas, Darwin continuou a investigar a fundo tudo o que havia coletado durante sua expedição. Durante anos, ele analisou cada amostra com paciência, comparou detalhes minúsculos e debateu com outros naturalistas. Sua visão do mundo começou a mudar, e com ela, sua compreensão da vida e da religião, que até então ele via de uma perspectiva tradicional. Aos poucos, sem pressa, mas sem pausa, ele começou a entender que a vida não era um conjunto estático de seres, mas um processo dinâmico, em constante mudança. As espécies evoluíam e se adaptavam ao seu ambiente para sobreviver, um processo natural que ele chamaria de seleção natural. Essa teoria, que ele finalmente apresentaria em 1859, com a publicação de sua obra A Origem das Espécies, propunha que apenas os indivíduos mais bem adaptados conseguiam sobreviver e transmitir suas características às gerações seguintes, dando origem, com o tempo, a novas formas de vida e adaptações únicas. Galápagos foi uma peça essencial no quebra-cabeça, mas sem dúvida a chave que mostrou a Darwin que a natureza não é estática, mas um organismo vivo em constante mudança, onde as espécies não são entidades fixas, mas podem se transformar, diversificar e se adaptar a novos desafios. Essas observações plantaram uma semente revolucionária que, com o tempo, abalaria os alicerces das crenças religiosas e sociais dominantes da época. Crenças que não apenas colocavam o ser humano no centro do universo, mas também justificavam ideias equivocadas que consideravam certas raças superiores a outras. A teoria da evolução de Darwin demonstraria que todos os seres humanos, independentemente da cor da pele ou do local de origem, descendem de um ancestral comum que evoluiu através do mesmo processo natural. Uma revelação que transformaria para sempre a forma como entendemos a ciência, a nossa história e o nosso lugar no mundo, derrubando mitos e abrindo caminho para uma visão mais igualitária da vida. Se essa história te fascinou e ajudou a entender melhor a realidade que todos vivemos, não hesite em deixar um like e se inscrever, se ainda não o fez, no Mundo Sem Censura. Como você pode ver conosco,
Você não apenas viaja para lugares extraordinários, mas descobre o mundo como em nenhum outro lugar. Obrigado por estar aqui. Assim como aconteceu com Darwin, qualquer turista descobre que caminhar pelas Galápagos é como entrar em um cenário vivo onde a natureza manda. Um cenário vivo onde vivem espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Animais que parecem ter saído de um mundo imaginário e que você pode observar enquanto passeia, já que nas Galápagos os animais não têm medo dos seres humanos porque nunca existiram predadores naturais que os ameaçassem. Os primeiros seres humanos chegaram a essas ilhas no século XVI, quando marinheiros e exploradores as encontraram quase por acidente. Hoje, a população local mal passa de 30.000 pessoas, distribuídas em algumas ilhas habitadas. Eles convivem com a fauna em uma harmonia surpreendente, respeitando espaços e costumes que estão em equilíbrio há séculos. Essa realidade surpreende os viajantes, pois é totalmente normal passear observando focas, pinguins, aves de infinitas cores a poucos metros de distância, ou mergulhar com snorkel ao lado das únicas iguanas capazes de mergulhar ou tubarões de todos os tipos. Espécies tão extraordinárias que são a causa da teoria da evolução que você conhece e que revolucionaria o mundo. Uma dessas espécies é a iguana marinha, uma criatura que parece ter saído de um livro de lendas antigas. Essa iguana é única no mundo, pois é a única que mergulha no mar para se alimentar, sendo capaz de mergulhar. Suas garras afiadas permitem que ela se agarre às rochas enquanto as ondas quebram com força, e sua cauda longa e musculosa a impulsiona debaixo d'água como se fosse um réptil aquático de outra época. Essas iguanas evoluíram por necessidade, sendo capazes de mergulhar por vários minutos em busca de algas marinhas, seu principal alimento. Além disso, para resistir às baixas temperaturas do oceano, elas se aquecem ao sol sobre as rochas vulcânicas, absorvendo cada raio como se fossem autênticos painéis solares vivos. Outra de suas curiosas adaptações é a capacidade de expelir o excesso de sal que acumulam ao se alimentarem no mar. Elas fazem isso através de glândulas especiais no nariz, produzindo um característico espirro branco que, embora possa parecer engraçado para o visitante, é essencial para sua sobrevivência. Outro animal único das Galápagos são as tartarugas gigantes, símbolos vivos de resistência e longevidade. Algumas viveram mais de 150 anos, desafiando as leis do tempo. Suas enormes carapaças e seus passos lentos parecem nos lembrar que na natureza não existe pressa e que, avançando devagar, é possível viver mais tempo. Essas tartarugas se adaptaram perfeitamente ao seu ambiente. Podem atingir tamanhos colossais, com exemplares que ultrapassam os 200 quilos. Sua dieta é baseada principalmente em folhas, ervas e cactos, e graças às reservas internas, podem passar longos períodos sem água, armazenando-a com paciência e sabedoria natural. Visitar e descobrir as Galápagos é provavelmente uma das experiências mais autênticas para observar a vida e as espécies. Mas além das Galápagos, também existem outras ilhas menos famosas, como a Ilha Puná ou a Ilha de La Plata, no Equador, que completam esse país exótico. Entre elas, a Ilha de La Plata é popularmente conhecida como as Galápagos dos pobres. Não porque não seja tão bonita ou exótica, mas porque oferece uma experiência muito semelhante a um custo muito menor e com acesso mais fácil. Chega-se lá em um barco que parte de Puerto López, uma cidade costeira do continente, em uma viagem de pouco mais de 1 hora, o que torna a excursão fácil, mesmo para um único dia. A viagem é segura, pois é regulamentada por operadores turísticos locais, e a ilha é considerada um destino tranquilo para visitantes. Lá é possível observar atobás de patas azuis, fragatas e até lobos marinhos descansando na costa sem medo dos humanos, como nas Galápagos. Suas águas cristalinas permitem praticar mergulho com snorkel e nadar ao lado de tartarugas marinhas e peixes coloridos. Poucos viajantes sabem que este pequeno paraíso, localizado em frente à costa continental, guarda uma semelhança surpreendente com as famosas Galápagos, mas sem os preços elevados nem as multidões. Se você chegou até aqui, certamente gostaria de saber como visitar este país, considerado também um dos mais baratos e econômicos do planeta. É por isso que,
No mundo sem censura, pesquisamos a fundo e agora resumimos como você pode aproveitá-lo ao máximo. O Equador tem vários aeroportos internacionais, sendo os principais o Mariscal Sucre, em Quito, e o José Joaquim de Olmedo, em Guayaquil. Da América, existem voos diretos de cidades como Miami, Houston, Nova York ou Bogotá, com duração aproximada de 6 a 7 horas. Da Europa, você pode chegar diretamente de Madrid, Amsterdã ou Frankfurt, com voos que duram cerca de 11 horas. Quanto ao visto, cidadãos de muitos países, incluindo Estados Unidos, Espanha e a maioria dos países europeus e latino-americanos, não precisam de visto para estadias turísticas de até 90 dias. É necessário apenas um passaporte válido e a passagem de volta. É importante mencionar que, atualmente, o Equador não é considerado um país muito seguro em comparação com anos anteriores. A insegurança no Equador aumentou nos últimos anos devido a vários fatores, principalmente por se ter tornado um país de trânsito estratégico para o transporte de substâncias ilegais para outros destinos, principalmente por sua localização geográfica na costa do Pacífico e sua proximidade com a Colômbia e o Peru. Isso gerou a presença de gangues e conflitos territoriais em algumas cidades e rotas de transporte. No entanto, isso não significa que todo o país seja perigoso. Muitos destinos turísticos, como as Ilhas Galápagos, a Floresta Petrificada de Puyango ou áreas protegidas de montanha e selva, continuam completamente seguros para os viajantes, oferecendo experiências inesquecíveis em um ambiente tranquilo e sem riscos. Esses lugares e ilhas contam com vigilância, serviços turísticos regulamentados e guias autorizados. Um dado a ser levado em consideração é que a vida no Equador é muito barata em comparação com outros países. Uma refeição para 2 pessoas em um restaurante médio custa menos de $10, enquanto um hotel econômico para 2 pessoas pode custar entre $10 e $20, $20 e $30 por noite. Para viajar pelo país com baixo risco, é recomendável usar transporte privado ou ônibus turísticos e evitar áreas onde a criminalidade é alta. Cidades como Quito, Guayaquil e Cuenca são seguras nas áreas turísticas e oferecem infraestrutura adequada para os visitantes, incluindo táxis confiáveis e serviços de informações turísticas. Mas é melhor entender que existem outras áreas mais perigosas nessas grandes cidades. Se você estiver interessado em chegar às Galápagos, a maneira mais comum é pegar um voo de Quito ou Guayaquil para um dos aeroportos do arquipélago. Esses voos duram aproximadamente 1h30 e os preços variam entre $200 e $300 por pessoa, dependendo da temporada. As acomodações nas Galápagos são um pouco mais caras do que no continente. Um hotel econômico para 2 pessoas pode custar entre $50 e $80 por noite, enquanto as excursões de um dia custam cerca de $100 por pessoa. A Ilha de La Plata, conhecida como as Galápagos dos Pobres, também é muito segura. O acesso é feito de barco a partir de Puerto López, com uma viagem de aproximadamente 1 hora. O custo de vida é mais barato do que nas Galápagos e, por exemplo, uma excursão organizada custa cerca de $50, incluindo guia e equipamento de mergulho. E na ilha é possível observar atobás de patas azuis, fragatas, leões marinhos e praticar mergulho com tartarugas marinhas em águas cristalinas. O Equador também oferece passeios guiados e seguros para conhecer sua biodiversidade e cultura de forma profunda. Por exemplo, é possível organizar expedições autênticas à selva amazônica, que se adentram em rios, estradas e trilhas pouco transitadas, acompanhadas por guias autorizados que conhecem o terreno e a cultura local. Algumas excursões podem durar vários dias, incluindo pernoites em acampamentos ou pousadas dentro da selva, o que permite uma imersão total neste ecossistema único. Durante essas expedições, os viajantes podem observar e aprender sobre a incrível fauna amazônica, de macacos e pássaros exóticos a répteis e peixes de rio. Além disso, são oferecidas experiências culturais, como acompanhar os Waorani em suas atividades tradicionais, de forma respeitosa e regulamentada, para aprender sobre a caça de macacos com arco e flecha, a coleta de frutos ou a preparação de alimentos seguindo técnicas ancestrais. Essas experiências custam entre $100 e $200 por dia.
incluindo transporte, alimentação e guia especializado, e representam uma oportunidade única de se conectar com a selva e seu povo sem comprometer a segurança ou a integridade das comunidades locais. Para quem busca aventuras autênticas, esta é uma das formas mais completas de descobrir a riqueza natural e cultural do Equador. Como você pode ver, embora este país esteja enfrentando desafios recentes em relação à sua segurança, continua sendo um país acessível, econômico e cheio de maravilhas naturais. Com um planejamento adequado, é possível desfrutar de cidades coloniais, vulcões, selvas, ilhas paradisíacas e tribos ancestrais de forma segura e memorável. Da Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir e aproveitar o Equador. Se sim, não hesite em deixar um like. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você, todas as semanas, conteúdos tão interessantes como este. Vídeos como este que você pode ver a seguir para curtir a beleza e as curiosidades de outro dos lugares mais fascinantes do planeta. Clique nele. Você vai curtir.